Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Cauã Almeida, eu vou ser o professor de português de vocês. A gente vai entrar mais no tópico, de Enem e tudo mais, sobre interpretação de texto, A interpretação e a compreensão, A gente já teve aqui, acredito eu, um vídeo, sobre isso, sobre a diferença entre compreensão e interpretação, Um resumo disso é que a compreensão é mais a leitura, É mais o que passa sobre o texto, e a interpretação é entender a mensagem que aquele texto quer passar, Vamos lá? Dá uma joia aqui e vamos lá para a aula. Olha, em 5 minutos eu vou mostrar para vocês como melhorar a interpretação de texto para o Enem e evitar erros bobos que derrubam a sua nota, viu? Então, olha só. No Enem, interpretar não é só ler, é entender o que o texto quer dizer. E o segredo é usar a estratégia, não só a intuição, tudo bem? Então, vocês têm que destacar entre entender, compreender, localizar a resposta da pergunta, e interpretar aquele texto. Qual a mensagem que ele está passando e qual das alternativas, elas se encaixam naquela interpretação, Então, a primeira dica, leia a pergunta antes do texto, porque lendo a pergunta antes do texto, você entende o que eles querem de você, qual é o objetivo da pergunta e o que eles estão testando para ver o que você sabe, Então, lendo, quando você pegar para ler o texto, tendo a questão em mente, você já vai pensar sobre o objetivo do texto, a crítica apresentada, E com isso, o importante na hora da prova é você grifar as palavras importantes do enunciado, porque você coloca na sua cabeça e você não esquece delas, É importante para responder isso, tudo bem? Beleza? É bem importante também que vocês não caiam em pegadinhas, Cuidado com 3 erros comuns quando a gente está fazendo a prova do Enem, que seria palavras extremas como sempre e nunca, Essas palavras, elas apresentam, obviamente, ideias extremas. Então, sempre que você vê elas, é importante que você tenha a questão na sua cabeça, sobre qual é a pergunta, sobre qual é o propósito da pergunta, porque isso pode mudar totalmente a resposta. A alternativa que parece certa, mas não está no texto. É muito importante isso, porque quando você está fazendo a prova do Enem, se a pergunta, não está, se a alternativa não está em nenhum momento, ligada com a ideia do texto, depois da interpretação, a mensagem não está ligada diretamente, já pode descartar, porque ela está completamente errada, Vá sempre desse jeito, descartando alternativas e memorizando, destacando, destacando as alternativas que estão mais corretas, que estão mais próximas do resultado, porque o Enem, ele é exato. Então, mesmo que a gente tenha 2 alternativas que pareçam estar corretas, só uma delas está, Então, é muito disso, é muito de você olhar para o texto, interpretar ele direito, ir com calma, mesmo que o tempo seja curto, tá? Vá com calma, olhe direitinho para o texto, pegue a interpretação dele e ligue com a alternativa que mais combine. Não vá nessa de que tem 2 respostas, não tem, Descarte, vai descartando aos poucos e vá respondendo, E outra, responder com opinião pessoal é algo muito irreal, tá? É porque, tipo assim, o texto, quando ele é feito na visão do autor, ou dos fatos, Se for uma notícia, Se for um texto científico, ele é feito pelos fatos e não por opiniões pessoais. É muito importante que sua opinião pessoal fique guardada para você e que você interprete, E que você vá pela mente do autor, O que ele estava pensando, qual o contexto que ele estava naquela época para escrever isso e etc. É muito importante que a sua interpretação seja focada na opinião do autor e não na sua. Porque a sua, a gente sabe que é importante, mas é só para você, entendeu? Pode ser um senso comum e tudo mais, mas se não estiver ligado ao texto, não vai dar como resposta correta. Você vai estar errando, você vai estar perdendo pontos para o Enem. Então é muito importante que você fique perfeito. Eita, gaguejei. Que você fique perfeito, ligadaço nisso, tudo bem? Se a questão pergunta o objetivo do texto, você precisa pensar. Ele quer informar, criticar ou convencer, Então você tem que, quando você pensa nisso, você tem que eliminar as alternativas exageradas, da pergunta. E você tem que escolher a que melhor resume o texto, É que nem eu falei, ignora a sua opinião pessoal sobre o texto.
né? Você tem que focar nos pontos que aquele texto está te passando, né? Você tem que interpretar eles, levar o contexto deles e responder conforme a mensagem ali da alternativa para o texto estejam próximas, né? Então você vai descartando as que estiverem mais erradas, né? As que estiverem muito longe do texto, e vai deixando as que estiverem mais próximas pontuadas, né? Porque nessa construção, alguma delas vai apresentar um ponto que não tem nada a ver. E nessa que você vai estar excluindo, você acha correto. Beleza? Então, vamos lá, né? Só voltando aqui, né? Pegando tudo que a gente falou, né? Leia a pergunta primeiro. Leia a pergunta do texto primeiro para você saber qual o objetivo, né? O que você tem que pegar ali, né? No alto, no baixo e etc. Você tem que focar no texto. Esquece a interpretação, né, de opinião pessoal. Você tem que interpretar o texto no contexto do autor, no pensamento dele. Tudo bem? E você tem que desconfiar de exageros, né? Naquele sempre, naquele nunca. Desconfie de alternativas que tenham essas palavras de exagero, que tenham essas palavras muito exorbitantes. Tudo bem, gente? Deu para entender? Com isso, você já aumenta muito as suas chances no Enem, tá bom? Esse foi o vídeo, ele foi bem curto, mas vamos trazer aqui mais para vocês sobre o Enem, né? Sobre as interpretações de texto, sobre compreensão. Digitem aí, né? Comentem pra gente se vocês querem mais exemplos, se vocês querem que a gente trabalhe em cima de perguntas do Enem, que aí a gente sabe mais como seguir o rumo, beleza? Então eu desejo aqui boa tarde, boa noite, bom dia para os que estão me assistindo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.